Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vou trabalhar a chamada isomeria plana. Já trabalhei, mas vamos lá então. Isomeria é um fenômeno em que dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular e fórmula estrutural diferente. Olha só, mesma fórmula molecular, aqui ó, mesma fórmula molecular, só que na hora que você monta, elas são diferentes. Então vocês vão ver que existem diversos tipos de isomeria. Aqui eu vou trabalhar com vocês é a primeira delas, que é a isomeria plana, que é dividida em alguns grupos. Então, só para vocês terem uma ideia aqui nesse desenho, nós temos o etanol, que é o nosso combustível. Observe que ele tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. É o famoso C2H6O. Esse é o famoso etanol. Mais embaixo, usando as mesmas quantidades de átomos, eu consigo montar o metoximetano. Mas se você contar os carbonos, você verá que tem 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Então eles têm a mesma forma molecular, só que a estrutura delas, elas são diferentes. Elas possuem até funções diferentes. Eu tenho um éter e aqui eu tenho um álcool. Então a isomeria é quando você olha para o C2H6O e fala, é o etanol. Pode ser o etanol, como também pode ser o éter. Isso é a isomeria. Então a primeira delas é a chamada isomeria de função, funcional e isomeria química. Então, são isômeros, ou seja, eles têm a mesma fórmula molecular, mas apresentam funções diferentes. É que nem esse aqui, ó, C7H8O, tá? Você consegue arquitetar 3 substâncias totalmente diferentes. Que eu tenho aqui um álcool, eu tenho um éter, eu tenho um fenol. Então, usando os mesmos elementos químicos, eu consigo montar 3 substâncias totalmente diferentes. Então, isso é chamado isomeria de função, ou funcional, ou química. Outro exemplo aqui, eu tenho um éter e eu tenho um álcool. São 2 funções totalmente diferentes, mas apresentam a mesma fórmula molecular. Mas na hora que você monta, eu posso tanto ter um éter quanto um álcool. É que nem aquela bela história, se você tem as pecinhas de Lego, você consegue, usando as mesmas quantidades, diversas coisas. Tá? Então você vai ter, vamos lá, eu tenho 1000 peças Lego. Eu consigo fazer uma infinidade de coisas diferentes, usando as 1000 pecinhas. Então nas funções, nas isomerias, é a mesma coisa. Olha aqui, eu tenho C3H6O. Eu consigo montar um aldeído e uma cetona. Então, isomeria de função é isso, torna a repetir. Apresenta a mesma forma molecular, mas funções diferentes. Aqui, isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia são os isômeros pertencem à mesma função, mas cadeias diferentes. Então, essa parte é importante. Na anterior, eles têm que ter funções diferentes. Por isso que é isomeria de função. Na isomeria de cadeia, elas têm que pertencer à mesma função. Então nós temos aqui, hidrocarboneto e hidrocarboneto. Qual a diferença desses 2 hidrocarbonetos? Uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Pronto. Aqui, 2 hidrocarbonetos. Eu tenho uma cadeia normal e outra cadeia ramificada. Mas todas elas, esses 2 exemplos, têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Aqui a mesma coisa. Olha só, eu tenho aqui uma amina, outra amina. Essa amina, ela é uma cadeia homogênea e essa outra amina é uma cadeia heterogênea. Então você tem ali cadeias diferentes, mas pertencem à mesma função. Mesma coisa é aqui, eu tenho um ciclo butano e um ciclo propano, 2 cadeias fechadas, porém uma delas é ramificada. Então eu tenho que tomar cuidado nisso dali.
São os tipos de isomeria. Outra coisa também é chamar de isomeria de posição. Olha lá, posição. Ó. Os isômeros pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia e diferem na posição do grupo funcional, insaturação ou ramificação. Tá bom, o que significa aqui? Ó? Eu tenho aqui duas cadeias, elas são normais. Agora, o que está mudando aqui? A posição da insaturação, olha. Sai do primeiro, foi para o segundo, mas todas têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. O mesmo serve aqui, ó. Eu tenho uma cadeia principal com 5 carbonos, olha lá, 5 carbonos, e mudou a posição de quem? Da ramificação. Sai do segundo, está saindo do terceiro. Então, a cadeia ela tem que permanecer a mesma. O que eu mudo é a posição do grupo funcional, da insaturação e da ramificação. Aqui eu tenho ó, fenol, fenol, fenol. O que eu estou mudando? Estou mudando o grupo metil. Olha só, de onde eles estão saindo. Ó. Sai do orto, sai do meta e sai do para. Então, eu mantive o grupo hidroxila e fui mudando ali a posição do metil. Ó. Eu fui mudando a posição. Depois aqui eu tenho compensação. Ó, os isômeros pertencem à mesma... Aqui eu tenho que juntar aqui, ó. Função, tem cadeias heterogêneas. Olha, tem cadeia heterogênea, pertence à mesma função e apresentam diferença na posição do heteroátomo. Tá? Heteroátomo é aquele átomo diferente do carbono. Tá? Todas as funções que apresentam cadeia heterogênea, ó, éster, éter e amina, podem apresentar. Podem apresentar. Ó, voltando aqui, quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, amina, amina. Eles não apresentam isomeria de compensação. Porque essa cadeia aqui, ó, ela é homogênea. E na isomeria de compensação, só serve as cadeias heterogêneas. Então, nós temos aqui, ó, éter. Observe que o meu oxigênio, eu vou numerar, ó, 1, vem o oxigênio, 2, 3 e 4. Embaixo, olha lá, 1, 2, 3, 4. Estão vendo que o oxigênio está entre o 1 e o 2, e aqui está entre o 2 e o 3. Os dois possuem a mesma forma molecular, então, aqui eu tenho exemplo de uma isomeria de compensação ou metameria. Embaixo, a mesma coisa, você vem e numera, ó, 1, pula o nitrogênio, 2, 3, 4. Então, o N está entre 1 e o 2. Embaixo, olha, sai o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Observe que o N está entre o 2 e o 3. Então, você mudou ali a posição do N. Né? Eu compensei, ó, eu fiz uma compensação de lado, tá bom? Então, aí que são exemplos de isomeria de compensação. Agora, aqui é a chamada tautomeria, que ele diz, ó, é um caso especial de isomeria funcional. Os isômeros coexistem em solução aquosa e diferem pela posição de um átomo de hidrogênio na molécula. Ocorre com aldeídos, e cetonas, e tem um hidrogênio em carbono vizinho a carbonilo. Outra, como ele fala ali, ó, coexiste, então é uma reação que existe ali em equilíbrio. Então nós temos a propanona, olha só aqui o esqueminha aqui, ó. A propanona, ela é transformada em um enol. Enol, professor, é todo composto que apresenta hidroxila e um carbono de dupla ligação. Vocês estão vendo aqui, ó, que uma ligação, ó, uma ligação desse oxigênio cai, então ele vai formar aqui, ó, formou aqui uma dupla ligação. E esse hidrogênio, ele salta para o oxigênio, formando o grupo hidroxila. Então isso acontece com os grupos cetona e grupo aldeído. Então são esses dois grupos que pode acontecer a tautomeria.
que é um sistema que existe em equilíbrio no sistema fechado. Então nós temos aqui, ó, um aldeído se transformou em um enol e uma cetona se transformou em um enol. Daí é legal que depois vocês deem uma parada lá no material de vocês e dê uma analisada aqui, ó, dê uma estudada aqui, ó. Essa dupla, essa ligação da dupla, ela quebra, então ela vai formar aqui, ó, ela vai fechar entre os carbonos, e esse hidrogênio, né, ele salta para o oxigênio. Então depois vocês dão aquela namorada ali nessa reação de tautomeria. Tá bom, agora eu vou fazer esse exercício aqui. Nós temos aí um total de 4 exercícios, então vamos aqui, ó. Diz assim, ó, as fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores são elas, ó, linalol, eugenol, citronelal e anetol. Tá. Entre os compostos são isômeros. Então ele quer saber quem é isômero entre quem. Assim fica muito ruim de você descobrir se eles são isômeros. Então o ideal é você fazer isso daqui, ó. Transformar essas ligações em bastões, transformar ela nas estruturais, onde eu consigo visualizar todos os hidrogênios. Então você sai armando todos os hidrogênios, daí você sai contando. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu contei todos os carbonos, hidrogênios e oxigênio. Então o eugenol tem C10H12O2. O citronelal, ele tem C10H18 e O. Então eles aqui já não são isômeros. O linalol, eu também desmontei o linalol, né? Eu coloquei todos os hidrogênios aparecendo. E eu vou ter C10H18O. E o anetol, eu vou ter C10H12O. Feito isso, então eu vou descobrir ali, ó, C10H12O2. Eu não tenho nenhum. Então, o eugenol eu já vou descartar. Não tem isômeros, ó. Eu já descartei aqui. Olha só com o eugenol eu já consigo eliminar ali 3. O citronelol tem C10H18O. Beleza. Olha o linalol, C10H18O. Então, os dois eles apresentam isomeria. Tá bom? Os dois são isômeros. E eu poderia ir além. Que tipo de isomeria eles possuem? Aqui você tem o quê? Um grupo, o quê? Um aldeído. E aqui eu tenho um álcool. Então eu vou ter isomeria de função. Esse 2 aqui, no exercício da FUVEST, diz assim, ó. O número de compostos isômeros planos representado pela fórmula C3H6BR2. Nesse caso, gente, você tem duas opções. A primeira dá um chutão. E a segunda é você o quê? Sair montando. Então eu peguei aqui, ó, e já montei as 4 opções que dá para fazer. Como são 3 carbonos, então eu coloquei aqui, ó, os 3 carbonos, olha. Os 3 carbonos aqui, ó. Porque não dá para, com 3 carbonos, não dá para fazer cadeia ramificada. Como eu sei que o BR, ó, vamos aqui, ó. O BR, ele só faz uma ligação. O hidrogênio só faz uma ligação. Não dá para colocar o bromo no meio dos carbonos. Então eles vão ter que ficar na parte esférica, na parte periférica dos 3 carbonos. Então você tem que sair montando. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu saí, ó. O bromo sai do primeiro carbono. Depois eu puxei ali, ó, sai do segundo. Já são 2 isômeros diferentes. Depois eu coloquei aqui, ó, sai do primeiro e sai do terceiro, são diferentes. E aqui, ó, sai do primeiro, sai do segundo. Então é como assim, ó, é como se eu pego para vocês aquelas pecinhas de Lego e falo, ó, o que dá para montar aí? Lembrando que essas peças de Lego, no caso na química, cada pecinha faz um número de ligações. É como o bromo ele faz uma, o hidrogênio faz uma e o carbono faz 4.
Não dá para encaixar, fazer com que o bromo tenha duas ligações. Então, nesse caso aqui, você vai ter que sair montando, né? Então, tem que usar muita imaginação, né? Nesse tipo de conteúdo que sai montando. Lembrando, professor, e se eu colocasse esses dois, ó, se eu fizesse assim, ó aqui, ó, não é? Se eu fizesse desse jeito aqui, são diferentes? São idênticos, porque você, na hora que vai numerar, você vai colocar o BR saindo do primeiro carbono. Então, você vai ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, eles são iguais, tá bom? Já no terceiro, ele diz assim, ó, é um exercício que diz, ó, considere os compostos orgânicos metilfenilcetona e propanona. Apresenta a equação química que representa o equilíbrio tautomérico para cada um dos compostos. Então, nesse exercício aqui, você vai ter que montar o metilfenilcetona. Então, vamos aqui, ó. Eu já deixei pronto aqui, já, ó. Porque se eu fosse fazer os rabiscos aqui, ia ficar tudo bagunçado. Então, olha só. Nós temos uma cetona. Olha a cetona aqui, ó. Cetona. Então, essa cetona é isso daqui. Aqui eu tenho um carbono, ó. Então, da cetona saiu o fenil e saiu o metil. Então, nós temos aqui, ó, o fenilmetilcetona. Ele quer que você represente o equilíbrio. Então, eu vou ter que transformar ele em um enol. Então, o que acontece? Essa duplinha aqui, ó, eu vou quebrar. E o meu hidrogênio do meu metil vai grudar aqui no meu oxigênio, formando um enol. Então, aqui eu montei aqui um equilíbrio entre o metilfenilcetona e o enol. Já na parte de baixo aqui, eu tenho a propanona. Olha a propanona nossa aqui, ó. Também é um grupo cetona. A mesma coisa. Eu vou o quê? Eu vou quebrar essa dupla. Quebrei, coloquei a dupla aqui, ó. E como quebrei a dupla, vai sobrar uma ligação nesse oxigênio. Eu vou roubar um hidrogênio. Então, eu vou ter um enol. Então, esse exercício ele pede que você monte a equação, tá? E você coloque ela ali, né? Este equilíbrio ali da tautomeria, o tautomérico, certo? Então, tá feito aqui. Agora, o legal, gente, é treinar. É montar e sair quebrando as ligações e montando essas ligações. E aqui eu tenho outro que é assim, ó, o butanoato de metila. Então, ó, met, et, prop, but. Observe ao lado que eu contei aqui, ó, de metila é o flavorizante de frutas utilizado na indústria alimentícia. A sua forma estrutural está representada abaixo. Então, tá aqui, ó. Ele diz assim, ó, analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz, respectivamente, um isômero de compensação e um isômero de função flavorizante. Então, olha só. Compensação tem que pertencer à mesma função, gente. Então, se eu tenho aqui um éster, eu vou ter que achar aqui, na primeira, éster. Então, só vale aonde tem éster. Beleza. Olha só a letra A. Aqui eu tenho uma cetona e eu tenho um éter. Ó, professor, como que o senhor ali já matou? Assim, ó. Observe que o carbono onde tem esse grupo, tem que sair o oxigênio aqui, ó, para ser um éster. E nesse exemplo, não acontece. Então, o que eu vou fazer ali? Essa alternativa, ó, eu já descarto. Eu vou achar onde tem as mesmas funções. Então, aqui tem éster, e essa aqui também não tem. Ó, já descartei duas opções. Tá bom. Então, agora, eu vou fazer outra coisinha, outro macete aqui, ó. Eu vou contar, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Esse oxigênio sai do quarto. Vou contar aqui, ó. Sai do primeiro. Observe que a letra B, ela está invertida a posição. Vou contar aqui, ó. Vou contar a letra C, ó.
Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui sai do primeiro, segundo e terceiro. Se você observar a letra C, ela é idêntica ao meu butanoato de metila. São idênticos. É como se eu tivesse colocado eles em um espelho. Então eles não apresentam isomeria de compensação. Ó, eu já descarto. Eu vou ficar entre a B e a E. Por quê? Olha, sai do primeiro, sai do segundo. Sai do primeiro, do segundo, esse é oxigênio, sai do terceiro e esse sai do segundo. E aqui está saindo do 4. Então, os dois apresentam isomeria de compensação. Vou partir agora que ele quer isomeria de função. Tá, isomeria de função. Tá. Se eu tenho um éster, ó, aqui eu já vou descartar. Eu já descartei a letra A, a letra C e a letra D. Eu vou ter que ficar entre esses dois aqui, ó. Ó, ácido carboxílico e ácido carboxílico. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Aqui tem 2. Tá valendo, tá valendo. Tá. Como é que eu vou agora fazer o meu critério de desempate? Quantos carbonos tenho nesse butanoato de metila? Eu tenho 5 carbonos só. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só quantos que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho quantos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, na letra E eu tenho 5 carbonos. E na letra B eu tenho 4. Para ser isômeros, tem que ter o mesmo número de carbono. Então, resposta correta, E é a correta. Então, você com essas noções básicas, você vai eliminando. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham aí curtido e até a próxima.